Confronto definido, o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E no confronto de hoje, o Mengão deve ter um time quase todo reserva para enfrentar o Los Angeles Futebol Clube. Zé Wellington, lateral esquerdo do Flamengo, recusa a proposta da Albany e vai permanecer no Mengão. Nesse vídeo eu quero falar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Pessoal, sem dúvida nenhuma, essa competição da FIFA, Copa do Mundo de Clubes, ela serviu para mostrar que não existe literalmente favorito. Que se você está apostando, gastando teu dinheiro em aposta esportiva, não façam isso, tá? Você está perdendo muito dinheiro, cara, porque o Benfica, contrariando qualquer expectativa, mas o Bayern de Munique estava com time alternativo. Mesmo assim, o time alternativo do Bayern ainda é muito melhor, em teoria, do que o Benfica, e mesmo assim perdeu. E com isso, o Flamengo então conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Será o Bayern de Munique, um adversário muito forte e, na minha opinião, muito mais forte do que o time do Chelsea, porque eles descansaram os jogadores lá no finalzinho, pelo que eu li ainda há pouco. Eles colocaram um jogador, entrou o Harry Kane, por exemplo, né? O Neuer já tinha começado no gol, mas eles pouparam os jogadores porque já estavam com a classificação garantida para a próxima fase. E aí, pelo tamanho do clube, pelos jogadores, pelo elenco, né? Tanto faz se eles fossem classificar em primeiro ou segundo, porque na cabeça deles, tá? Eu tô aqui imaginando, tá sugerindo aqui alguma coisa. Qualquer time que vier, eles conseguem enfrentar. Isso não é mentira. Então, Flamengo e Bayern de Munique vão disputar em uma classificação, uma vaga para as quartas de final. Lembrando que nós já temos um brasileiro confirmado nas quartas de final da Copa do Mundo, porque o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras. Com isso, pelo menos um clube brasileiro vai estar ali nas quartas de final. Enfim, é uma partida muito difícil, tá? Contra o Bayern de Munique. A gente imaginava que seria contra o Chelsea, e aí a gente venceu dominando o Chelsea. E eu acredito que a gente pode sim fazer uma grande partida contra o time alemão e que venha o Bayern de Munique. Vamos para cima, Mengão. Bom, daqui a pouco o Flamengo entra em campo para enfrentar o Los Angeles Futebol Clube. E é um jogo que a gente pode, torcedor, tá? Tô falando aqui como um torcedor. A gente pode ter ele como um jogo amistoso. Por quê? Independente do que acontecer nessa partida, o Flamengo vai continuar líder do grupo D. Então, se empatar, se perder, de tomar de 10-0, que não vai acontecer, a gente permanece na liderança. O que vale realmente essa partida? Duas coisas, na minha opinião, tá? Uma, que é a óbvia, é o valor que o Flamengo pode ganhar com a vitória, que é nada mais, nada menos que 11 milhões de reais. Uma vitória hoje garante mais 11 milhões aos cofres rubro-negros. A outra situação é o Felipe Luiz poder utilizar jogadores que ainda não foram utilizados. Por exemplo, o Juninho ainda não entrou para jogar, o Cebolinha ainda não entrou para jogar, o Alexandro ainda não entrou para jogar, e aí talvez a gente pode estar colocando ali o Matheus Cunha, não sei, eu acho que ele vai colocar o Rossi, a gente vai falar do provável time do Flamengo, mas é uma chance dele dar rodagem para esse elenco. Talvez ele mantenha ali alguém da zaga para jogar uma dupla de zaga ali que já está entrosada, né? Danilo com o Léo Ortiz, que foi poupado no jogo anterior contra o Chelsea. Mas a ideia é que vá um time muito mesclado para essa partida. O Los Angeles já está eliminado, tá? O time aí, um dos anfitriões do torneio, está eliminado, perdeu os dois jogos. Veio realmente para ter uma participação somente, tá? Perdeu de todo mundo. E mesmo com um time considerado mesclado, alternativo do Flamengo, eu não acho que a gente vai ter dificuldades para enfrentar o Los Angeles, tá? Então, o provável time do Flamengo para enfrentar o Los Angeles deve ser esse bem aqui. No gol, Rossi, lateral Varela, Danilo ou João Vitor, ao lado do Léo Ortiz, Alexandro ou Ayrton Lucas. E aí no meio, Everton Araújo, Alan, Luiz Araújo ou o Alacian. E no ataque, feito por Michael, Cebolinha e Pedro. Esse então deve ser o provável time do Flamengo para enfrentar o time do Los Angeles. Vamos acompanhar jogo às 10 horas da noite. Muito mais tranquilo a temperatura, apesar de ser esperado ali um clima um pouco alto, tá? Uma temperatura alta, mas muito melhor do que jogar, por exemplo, às 2 horas da tarde, que foi contra o Chelsea. Então, Flamengo e Los Angeles, a gente vai com um time bem alternativo, lembrando que tem 4 jogadores pendurados. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Flamengo ainda não divulgou a lista de relacionados para a partida, então não posso afirmar aqui quem que está na partida e quem que foi preservado, ou seja, que não vai estar nem no banco de reservas. Bom, falando ainda de Mundial, vocês lembram do atacante que deu aquela entrada criminosa no Ayrton Lucas, tá? Um atacante do Chelsea, pegou 2 jogos de suspensão por conta daquela entrada.
tá? Então ele não vai enfrentar o Esperance na partida do Chelsea e também está fora das oitavas de final. Então só retornaria às quartas se o Chelsea se classificar. A decisão da FIFA divulgada hoje, segundo ela, tá? Foi baseada no código disciplinar da FIFA e é definitiva, portanto, não cabe recurso. O jogador entrou com 4 minutos e foi expulso, tá? Os jogadores estavam realmente perdendo a cabeça contra o Flamengo. Bom, mudando de assunto, o Zé Wellington, inclusive, tinha saído a informação que o Flamengo havia aceitado uma proposta de um time da Albânia pelo lateral esquerdo Zé Wellington, que já atingiu a idade limite para estar no sub-20 do Flamengo, então teria que estar sendo integrado ao profissional. Como ele não faz parte dos planos do Felipe Luiz para a temporada no time principal do Flamengo, então o Mengão está buscando aí propostas para o jogador e o jogador também está buscando. O Flamengo teria aceitado essa proposta do time da Albânia, mas a informação que foi divulgada hoje aí pelo GE é que o Zé Wellington ele não aceitou essa proposta, tá? Ele não quis jogar no time da Albânia, então ele quer esperar propostas melhores. Ele entende que permanecer treinando no Flamengo, ele ainda vai receber uma proposta melhor. Se no Brasil ninguém sabe, ou fora do Brasil também ninguém sabe, mas ele não enxerga com bons olhos ir para o futebol da Albânia. O acordo previa liberação sem custo, deixando 30% dos direitos econômicos como compensação. Porém, o jovem decidiu esperar para tentar mercados mais expressivos. Vale lembrar que o Zé Wellington ele foi afastado junto com o volante Caio Garcia, que também tinha estourado o limite para estar no sub-20. O zagueiro Pablo também foi no meio ali dos jogadores afastados. E os atacantes Thiaguinho e Carlinhos. Thiaguinho rescindiu o contrato e foi para o CRB, enquanto Carlinhos e Caio Garcia foram emprestados a Vitória e Botafogo da Paraíba, respectivamente. Os outros vêm treinando desde então no contraturno, de forma separada do restante do elenco do Ninho do Urubu. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.